A paz do Senhor a todo mundo. Vamos chegar aqui mais para o meio, gente. Aqui mais para o meio, mais para frente. Essa multidão que está nesse culto aí atrás, pode chegar aqui, mais para frente, mais para frente. Mais para frente, mais para frente, mais para frente. Passa mais duas cadeiras para frente, mais para frente, aí. Vem, Nicolas, vem para frente, vem. Você pode fechar os seus olhos. Feche os seus olhos nessa hora. Senhor, nós te engrandecemos, nós te agradecemos. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida dos seus. O Senhor é o Deus que nos ama. O Senhor é um Deus que alcança, Senhor, homens, mulheres e acessa lugares onde nenhum dos seres humanos pode acessar. Nós te bendizemos, Senhor, e te adoramos. E queremos te pedir, Senhor, que nos ajude a te adorar nessa hora. Nós queremos cantar louvores a ti. Nós queremos entregar os nossos corpos, Senhor, a nossa alma, os nossos gestos, as nossas mãos a ti, Senhor. Fala conosco essa manhã, Senhor. Fala comigo essa manhã. Aos que entrarem aqui desanimados, Senhor, que o Senhor venha trazer ânimo. Aos que entrarem aqui, Senhor, cansados e fatigados, Senhor, que venha encontrar em ti descanso, Senhor. Mas dê-nos agora, Senhor, a alegria da tua salvação aos que perderam. E que as nossas mãos, nossos corpos, Senhor, estejam abertos para receber mais de ti e entregar toda a nossa adoração a ti, em o nome de Cristo Jesus, amém. Você pode aplaudir Jesus? Aplauda o Senhor. Santo é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos dá o escape. O Senhor é aquele que entra com a provisão no momento certo. Amém? E embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Declare. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não teme, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Ele não vai, porque o nosso Deus é conosco. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Declara, igreja. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não teme, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Oh,
Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não teme, eu sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Nosso Deus reina para sempre. Aplauda aquele que é digno, aquele que é santo. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo, 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 santo. Santo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde? No teu colo, ó Altíssimo. E não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Sim,
de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê, escudo para os que nele crê, escudo para os que nele crê. Santo Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Aleluia. Jesus é maravilhoso. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus aí? Bem forte, aleluia! Glória a Deus. Pode sentar aí, Deus te abençoe. Eu queria que nessa hora você pegasse a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, o seu voto que você fez ao Senhor. Está aqui o QR Code da igreja, você pode fazer a sua transferência. Nós fazemos isso, irmãos, porque o Senhor nos abençoa e sempre nos abençoou. Irmãos, não seja miserável, não. Não estou falando só com a igreja, não, estou falando com tudo. Seja generoso. E mais do que isso, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Porque nós conseguimos enganar muitas pessoas, mas o Senhor ninguém consegue enganar. Seja fiel ao Senhor nas suas ofertas, no seu dízimo. Seja fiel ao Senhor onde você estiver ajudando na sua casa, aos necessitados, aos órfãos, às viúvas. Seja fiel ao Senhor. Porque quem ganha de fato é eu e você. Porque aí todas as vezes que nós somos fiéis ao Senhor, nós desenvolvemos o caráter de Deus nas nossas vidas. E isso de fato é muito importante para todos nós como filhos de Deus. Pega aí seu envelope, pega aí a sua oferta, pega o seu dízimo aí. Nós vamos agradecer ao Senhor, orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa hora, estão em nossas mãos as nossas contribuições. Senhor, fruto do nosso trabalho, que nós sabemos que nós não conseguiríamos se não fosse o Senhor. A inteligência que o Senhor nos deu, os braços, pernas, corpos que o Senhor nos deu, Senhor, é tudo obra das suas mãos. E isso aqui é semente, Senhor, daquilo que vem do Senhor mesmo, Pai. Nós te agradecemos porque hoje nós temos para te entregar, para entregar na sua casa. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor possa abençoar ricamente todos esses que são ofertantes na sua casa, que são dizimistas na sua casa, que entregam com muita alegria os seus dízimos, as suas ofertas na sua casa. Nós te agradecemos, Senhor, e te engrandecemos no nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Sai do seu lugar, entrega seu dízimo aqui, sua oferta. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. O Senhor te guarde e te fortaleça no nome de Jesus. Deus te abençoe e continue te abençoando. Amém, Jesus. Eu quero liberar as crianças ali para as salas. Quero liberar os discipulados antigos, primeiros passos, e os adolescentes com o Vitor ali para outra sala ali. Os adolescentes podem ir para outra sala ali. Quem é que está fazendo além dos adolescentes do discipulado? Pode ir ali para baixo e acabou? Acabou. É isso, né? Já liberei. Pronto. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. A paz do Senhor, igreja. Amém. Só um minuto. Obrigado. Pessoal do discipulado, então, é lá embaixo com o Vitor, tá? Se tem mais alguém aí, é só acompanhar o Vitor lá. Paz do Senhor, igreja. 1 Coríntios, capítulo 13. 1
1 Coríntios capítulo 13. O tema, então, eu creio que a maioria de vocês já saiba, né? O que está escrito em 1 Coríntios 13? Hã? É um amor, né? É um amor, né? Amém, irmãos? Quem encontrou diz amém. Então vamos fazer a leitura e a gente vai destrinchar esse texto. 1 Coríntios 13, versículos 1 a 13, está escrito assim. Primeiro eu vou ler o restinho do versículo anterior, o último do capítulo 12. Está escrito assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha a fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém, pessoal? Nós estamos aqui, então, naquela parte, né, do ensino do apóstolo Paulo aos Coríntios, onde ele está falando sobre coisas relacionadas ao culto, coisas relacionadas aos dons. E aqui, pessoal, mesmo que ele tenha parado esse capítulo aqui, mudado um pouco o foco, mas aqui ele ainda está falando sobre a questão dos dons, né, sobre a questão do comportamento da igreja. Na aula passada, o pastor Wellington falou sobre o corpo, né, sobre a questão relacionada à igreja, sendo a igreja o corpo de Cristo, né? E esse tema, pessoal, não foi abandonado. Ele está fazendo aqui um adendo, né? Tanto que no capítulo 14, se você for olhar aí, ele vai continuar falando de dons, né? O tema aqui ainda são os dons do Espírito. O tema aqui ainda é a questão do comportamento da igreja, mas ele vem demonstrar para nós que tudo isso, todos esses dons, tudo que nós fazemos na igreja, se essas coisas não forem permeadas pelo amor, elas não têm significado, né? Alguém, por exemplo, pode agir na igreja com todos os dons, mas se o amor não for o veículo pelo qual esses dons chegam às outras pessoas, não tem valor nenhum, tá bom? Você pode profetizar, você pode pregar muito bem, você pode ajudar as pessoas e fazer essas coisas sem amor. E o apóstolo Paulo vem deixar claro para nós que tudo que nós fazemos, se não tiver o amor envolvido nisso, não tem valor, não tem porquê, não tem significado, né? Talvez este, pessoal, seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia, né? Cita aí para mim aí algum texto que quase todo mundo sabe que existe na Bíblia. Isso, o Salmo 23, né? Nossa, todo mundo conhece. Tem mais algum?
o Pai Nosso, né? Tem o Salmo 91, né? Que eu lembro da minha mãe recitando todos os dias aquilo, né? Que é um texto lindo e importante também. E esse 1 Coríntios 13 é um desses textos, né? Que é hiper difundido, muita gente conhece, muita gente já ouviu. No contexto de casamento, então, geralmente vai ser lido, né? Existem muitas músicas seculares e cristãs também que vão usar esse texto, né? Mas é um texto, pessoal, mal compreendido. Por quê? Porque o apóstolo Paulo aqui não está falando de amor romântico, né? Geralmente a gente vai ouvir, a gente vai ler isso daqui, e o nosso pensamento sempre vai para uma coisa romântica, né? Ainda mais que nós fomos criados com novela, né? Hoje em dia as pessoas assistem dorama, né? A maioria das músicas no Brasil, infelizmente, a temática é esse amor, né? Romântico, sentimental. Então, quando a gente lê um texto desse, a gente vai ser geralmente remetido para essa coisa mais romântica. Verdade ou mentira, gente? Ai, o amor, ai, que coisa. Mas aqui, pessoal, a intenção não é essa, né? A intenção aqui é mostrar o amor como uma atitude, como parte do fruto do Espírito, tá bom? O apóstolo Paulo, ele não está apresentando aqui para nós o amor como dom, tá? O amor aqui não é apresentado como um dom, mas ele é fruto do Espírito, tá bom? É o fruto do Espírito que vai permear os dons e vai fazer com que os dons façam sentido. Dom nenhum exercido sem amor faz sentido, gente. Se eu cantar sem amor, se eu pregar sem amor, se eu ajudar as pessoas sem amor, o texto vai nos dizer que isso não tem valor nenhum. Então o dom aqui é parte daquele fruto do Espírito, lembra? Né? O fruto do Espírito é amor, paciência, benignidade, aí vai terminar lá no domínio próprio, tá bom? É desse amor que nós estamos falando, é um fruto que o Espírito Santo nos dá, é esse amor, tá? Não é amor eros, não é amor fraterno, não é disso que nós estamos falando de uma manifestação mais certeira, que é uma coisa, gente, que todo cristão tem que ter. Os dons nós escolhemos os melhores, é o que o apóstolo Paulo vai dizer para fazer. O amor, gente, não tem isso. O cristão tem que amar, não tem possibilidade de ser de outro jeito. O dom, você escolhe o que você quer. Ah, eu quero pregar, eu quero ser uma pessoa sábia, eu quero falar em línguas estranhas. O amor não tem essa parte facultativa, não. A gente tem que amar. Não tem jeito de ser cristão verdadeiro sem amar. Tá bom, gente? Então, o apóstolo Paulo, ele continua falando dos dons, mas nós precisamos entender que o dom você escolhe. Agora, o amor não. Se você é crente, se você é cristão, obrigação sua e minha é amar. Não tem opção, gente. Nisso daqui não tem opção. Nos dons tem. No amor, não existe como ter opção. Amém, gente? O cristão, seria melhor o cristão passar todos os dias pedindo ao Senhor, me dá mais amor, me faz amar mais, do que, por exemplo, todos os dias passar os dias pedindo dons. Né? Geralmente, o que nós pedimos a Deus? Né? Um dom, a gente pede a Deus um dinheiro, uma cura, né? Mas um dos pedidos que nós deveríamos todos os dias fazer a Deus é: me dá, Senhor, me ajuda a amar. Porque tem como o crente viver e morrer sem ter todos os dons, e o normal é que ninguém tenha todos mesmo, para que um complete no outro aquilo que falta. Agora, o amor, gente, não tem opção. Tá? O crente tem que amar. Não tem, não tem nada que a gente vai olhar aqui agora que tem uma brecha que vai dizer assim: ah, não, nisso daqui eu não preciso de amor. Não. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tá?
se é no trabalho, se é na igreja, se é com a família, nós precisamos buscar fazer as coisas permeadas no amor. E eu não estou falando de romantismo, eu não estou falando daquilo que a gente vê nos filmes, nas séries. Eu estou falando aqui de uma decisão. Eu decidi cuidar, eu decidi ter afeto, eu decidi ser alguém disponível para as pessoas. É desse amor que a gente está falando aqui. É uma decisão, tá? Então não é um texto romântico. O apóstolo Paulo está falando dos dons, e aqui ele abre um parêntese para o amor. Mas depois a questão dos dons vai voltar no capítulo 14, né? Nós vamos separar aqui, pessoal, o texto em 3 partes, né? Versículos 1 a 3, só o amor conta, né? Versículos 4 a 7, nós vamos falar sobre a definição desse amor. E os versículos 8 a 13 nós vamos estudar aqui e ver que o amor ele permanece, tá bom? Então, na primeira parte aí, nos versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo ele vai começar os 3 versículos usando uma figura de linguagem, tá? Ele vai usar a hipérbole, né? Ele vai falar assim, olha, ainda que e ainda que. Ou seja, ele está trazendo para nós aqui um exagero, né? No primeiro versículo está assim, ainda que eu fale a língua dos homens, agora sim, pôs a NVI, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Irmãos, é possível que alguém no mundo fale todas as línguas? É possível? Não, né? E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, ainda que eu fale a língua dos homens na totalidade e ainda dos anjos, ou seja, mesmo que eu tenha todo esse conhecimento, se ele não tiver encharcado de amor, não tem valor nenhum. Eu vou ser apenas como um sino que ressoa ou um prato que retine. Não tem coisa mais chata do que alguma coisa tocando a mesma nota o tempo inteiro, né? Às vezes a Mirelle está lá no quarto, ela consegue ouvir o caninho lá da água da pia lá fazendo. Ela ouve a gota, aí eu tenho que ir lá e dar um jeito na gota, arrumar a gota. E por quê? Porque é insuportável, gente. É insuportável a pessoa que ela fala. É muito ruim ouvir alguém que fala sem entonação, não é? A pessoa que fala do mesmo jeito, assim, em linha reta, do início até o final, é ruim. A gente suporta, muitas vezes, ouvir alguém porque a pessoa aumenta a voz, abaixa a voz, vai na dinâmica. Mas você imagina você ouvir alguém 1 hora falando do mesmo jeito, no mesmo tom até o final. É insuportável. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, eu posso saber tudo. Se eu não tiver amor, eu vou ser insuportável para as pessoas. As pessoas, eu vou falar inglês com um, eu vou falar em português com o outro, eu vou falar em espanhol com o outro, eu vou falar em mandarim com o outro, mas ninguém vai me aguentar. Por quê? Eu não tenho amor. Talvez você tenha uma língua só, você fala uma língua só, mas talvez o seu português é o mais errado possível. Sabe aquela pessoa que, eu quando eu chego na roça, eu mudo assim, né? Eu vou para um mineirês assim terrível. Mas mesmo aquela pessoa que fala aquele português mais errado do mundo, se as palavras daquela pessoa têm amor, é agradável de ouvir. Tá bom? Então, não importa, gente, se você sabe falar todas as línguas ou língua nenhuma. O importante é as suas palavras, aquilo que você fala, está encharcado de quê? Se tem amor, as pessoas vão te ouvir. Se não tem amor, vai ser igual uma conversa monótona. Um sino lá que bate no horário lá, as pessoas estão tão acostumadas com o sino batendo naquele horário que elas nem importam mais. Foi o sino de novo. Tá? Essa é a voz daquele que fala sem amor, né? Aqui o apóstolo Paulo ele vai falar da língua dos homens e dos anjos, né?
E nesse versículo, muitas pessoas usam para confirmar que as línguas estranhas são línguas dos anjos. Mas não é isso, gente, que o apóstolo Paulo está falando aqui, tá? Ele não está dando respaldo para isso. Ele está dando apenas Ele colocou os anjos aqui só no exagero, só para mostrar o exagero, né? Não quer dizer que ele está dizendo aqui que quem fala em línguas estranhas fala em língua dos anjos, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mesmo que algumas denominações vão usar esse texto para atestar o fato da língua estranha ser a língua dos anjos. Mas o assunto aqui não é esse, tá, gente? Nos 3 versículos ele vai usar três verbos, né? No primeiro ele vai falar do falar. No segundo versículo ele vai falar do ter. E no terceiro versículo ele vai falar do dar, né? E como resumo, nós entendemos que tanto falar, como ter, como dar alguma coisa a alguém, sem amor não adianta nada. Basicamente é isso, né? O segundo e o terceiro versículo. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Então, no segundo versículo, no primeiro versículo, ele vai falar, olha, sem amor, então, tudo que eu falo é apenas um barulho chato. No segundo versículo, ele vai dizer, olha, mesmo que eu tenha a profecia, os mistérios, o conhecimento espiritual, fé, sem amor, não identifica nada, não importa, né? Então, hoje em dia, por exemplo, as pessoas podem estar muito ligadas a essas coisas, né? As pessoas, elas querem profecia, as pessoas querem mistérios, as pessoas querem ter conhecimento espiritual, né? Porque o termo para conhecimento que ele usa aqui é o gnosis, né? Que é o conhecimento espiritual, das coisas espirituais. Mesmo que eu tenha isso, mesmo que eu tenha a fé, capaz de transportar um monte de um lugar para outro lugar, isso já aconteceu, gente? Um monte sair de um lugar e ir para outro, a gente tem evidência histórica disso? Não, né? Voltando, é a questão da hipérbole, do exagero. Mesmo que eu tenha fé para orar e o monte sair de um lugar para outro, sem amor, olha que interessante, ele diz, eu nada serei. Ou seja, mesmo que eu faça e tenha todas essas coisas, sem amor, isso não vai trazer para mim identificação nenhuma. Essas coisas exercidas sem amor não faz de mim um cristão, alguém que se reconheça, né? Profecia, mistérios, conhecimento, fé, sem amor, não faz com que a gente vire ou seja alguma coisa. E isso é interessante porque as pessoas, desde aquela época até agora, se colocam sobre essas coisas e se colocam como importantes por fazer isso. É assim ou não é? Não é assim que acontece? Quando alguém começa a profetizar, aí ela vai colocar no perfil da rede social dela, profeta tal. É assim ou não é, gente? É assim. Mas entenda, mesmo que eu faça tudo isso, se essas coisas não forem feitas sem amor, todas essas coisas, nenhuma delas faz com que eu seja alguma coisa. Não me identifica como nada. Isso não vai fazer com que eu, diante de Deus, diante de Cristo, seja reconhecido como um cristão. Aí a gente lembra lá daquele trecho que diz, olha, se você, mesmo que você diga naquele dia, Senhor, Senhor, é possível que Cristo vire e diga assim, olha, eu não sei quem você é. Você profetizou em meu nome, você curou em meu nome, mas foi pela motivação errada, sem amor. E a falta de amor nessas coisas nos tira a identificação de que nós somos cristãos, filhos de Deus. Então não adianta nada, pessoal, profetizar, falar em mistério, ter conhecimento espiritual, ter uma fé enorme, se não tiver amor envolvido,
não nos identifica como nada. Diante de Deus nós não somos ninguém. Se fizermos essas coisas sem amor, naquele dia o Senhor não nos identificará. Amém, gente? Então cuidado, né? A gente tem que ter cuidado, porque a profecia, o mistério, né? São coisas, hoje em dia, e na igreja de Corinto, muito importantes, mas no final das contas, se feitas com a motivação errada, não resolve problema nenhum. E no terceiro versículo ele vai falar, olha, de dar aos pobres, né? Ele vai falar, olha, eu posso dar tudo aos pobres, eu posso me tornar um mártir, né? Eu posso até morrer. Sem amor, que valor tem? Nenhum. Nenhum. Olha o exagero que ele vai usar aqui, olha. Mesmo que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, ou seja, mesmo que diante de vocês eu seja um mártir, mas se o meu martírio não acontecer em meio ao amor, não tem valor nenhum. Você pode estar se sacrificando dentro da igreja. Você pode estar dando os seus dias, a sua alma, tudo que você tem, os seus bens. Se as coisas que eu e você fazemos, tanto na nossa vida quanto em nossos bens, se fizermos isso sem amor, não tem valor nenhum. Não adiantou nada, não adiantou nada. Ser um mártir sem amor, não, eu vou me entregar aqui para as pessoas verem quem eu sou. Se a motivação for aparecer, irmãos, se a motivação for ser reconhecido, e se a motivação não for nada que não seja o amor, não tem valor nenhum, tá bom? A palavra amor eu até anotei aqui, né? Amor é afeição, cuidado, né? Então, tudo que nós fazemos nesses 3 versículos, pessoal, a conclusão é, se fizermos sem amor, não vai contar. Não vai ter valor nenhum, tá bom? Então, nós precisamos nos avaliar. Será que eu estou buscando as coisas? Será que eu estou falando as coisas? Será que eu estou fazendo as coisas na igreja com a motivação certa? Não faça nada, irmãos, para agradar um pastor. Não faça nada, irmãos, para agradar alguém. Não faça nada para ser visto. Faça porque você ama. Eu amo a igreja, eu amo os meus irmãos, eu amo a minha família, por isso eu faço. É um dever. É um dever. O amor é um sinal de obediência, de dever mesmo. Não vão ser todos os dias, pessoal, que vocês vão vir à igreja ou vão fazer algum bem, alguma coisa. Às vezes a gente vem com tristezas, com mágoas, né? Às vezes a gente vem assim, incompleto em alguma área, mas o que tem que permear a nossa vida, aquilo que nós fazemos é o amor. É o amor. E amar é obediência. Amar é obediência. Nós precisamos dissociar essa questão sentimental, né? Eu não senti de fazer aquilo. Não, o cristão mesmo, genuíno, ele não tem isso mais. Eu preciso sentir. Você não precisa sentir. Você precisa entender que eu preciso entender que eu faço parte de um corpo.
O pastor Wellington, acordei mal hoje, a gente tinha combinado lá de eu dar aquela aula, mas eu tô mal, não vou. A gente tem essa opção, gente? Não tem, entendeu? E tem dia que realmente você acorda mal. O apóstolo João, ele vai dizer que o amor, ele é o vínculo perfeito, né? Então, assim, o amor, ele une as coisas do jeito certo, né? Ele traz a união das coisas do jeito certo. Talvez hoje eu não queira, mas por amor eu faço, né? E muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão com você no dia a dia, elas não sabem nem o que está acontecendo com você, mas elas já esperam aquele amor, né? Nossa, o Wellington, toda vez é legal encontrar com ele. Nossa, a Gláucia, é legal falar com a Gláucia. Nossa, eu vou procurar tal pessoa porque eu sei que tal pessoa vai me atender, vai me ouvir, vai me ajudar. E geralmente as pessoas que nos procuram, elas não sabem como que nós estamos naquele dia. E você não vai perguntar para ela assim, mas você sabe como é que eu estou hoje? Né? Isso já não vai acontecer. Né? E nós somos uma fonte, né? Nós somos uma fonte. Né? E como fonte nós devemos sempre estar transbordando aquilo que o Senhor nos chamou para fazer mesmo. Né? Às vezes o dia está mal, às vezes o dia está bom, às vezes a cabeça está boa, às vezes a cabeça está ruim. Né? Mas nós não podemos ficar variando, né, toda hora. Claro, tem momentos que a pessoa vai ter um problema psicológico, tem momentos que a pessoa vai ter um problema sentimental, mas nós não podemos viver a vida igual o pastor Wellington falou. Hoje eu estou sentindo de fazer, eu vou fazer. Amanhã eu não estou sentindo mais, eu não vou fazer mais. Essa não pode ser a motivação da nossa vida. A motivação da nossa vida é o amor. É o amor, tem que ser o amor. Em todas essas coisas que nós falamos. Aí a segunda parte aqui, que é dos versículos 4 ao 7, nós vamos falar sobre a definição de amor que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, né? Ele vai falar da definição de amor. E essas definições, pessoal, nós precisamos ler elas tendo em mente os problemas da igreja de Corinto. Tá? Lembra que a igreja de Corinto era uma igreja problemática, onde as pessoas queriam ser conhecidas pela profecia e pelo falar em línguas estranhas antes de qualquer coisa. Então, o apóstolo Paulo ele vai trazer aqui definições pertinentes à necessidade e os problemas da igreja de Corinto. Né? Olha, por amor, versículos 1 a 3, vocês têm que fazer as coisas por amor, senão elas não têm significado. Beleza, então, mas apóstolo Paulo, o que é o amor? Né? E ele vai buscar aqui nesses versículos 4 ao 7, a definição de amor. E essa definição muito conectada à necessidade da igreja de Corinto. Então ele vai começar dizendo, olha, o amor é paciente. O que é paciência? O que é paciência, gente? Oi? Ser tardio, né? O que é uma pessoa paciente? É uma pessoa que o acontecimento e a reação tem uma demora. Né? Por quê? O que as pessoas muitas vezes esperam de nós? Que nós vamos reagir, falou, eu já respondo. Me bateu, eu já dou outro tapa. Agora, o que o paciente faz? Ele espera.
ele vai ter uma reação diferente do que os outros esperam. Alguém pode virar para nós e falar assim, não, vou fazer raiva na Vanessa. Se a Vanessa é paciente, o que ela vai pensar? Não, essa pessoa está vindo porque ela quer determinada reação minha, eu vou agir diferente. Tá, gente? Então a paciência é esse passo atrás. É essa reação mais lenta. É a reação sábia, né? Então o amor é paciente. Então por mais que a pessoa que vem até você para te afrontar, te afronte, você vai dar a ela uma resposta em um tempo e de um jeito diferente do que ela esperava. Tá? E é interessante porque no fruto do Espírito, além de ter a paciência, tem a longanimidade. O que é uma pessoa longânima? É uma pessoa, gente, que demora. Ele demora mais do que o paciente. Se o paciente tem que dar uma resposta calma, tranquila, fora daquilo que esperam da resposta, imagina o longânimo. O longânimo, a pessoa fala assim, nossa, mas eu mandei o áudio, acontece muito comigo, né? Nossa, mas eu mandei o áudio para o Diego, ele não ouviu, passou um dia. E geralmente o que a pessoa faz? Apaga o áudio. Eu imagino que a pessoa já tenha ficado brava comigo, né? E falou assim, não vai ouvir, eu vou apagar. Talvez eu ouviria, irmão, dali 2, 3 dias, entendeu? Mas isso é longanimidade. Às vezes acontece, gente, às vezes acontece uma situação ruim, aí as pessoas, isso já aconteceu muito comigo como líder de jovens. Quando eu era líder de jovens, acontecia demais. Teve uma vez que um jovem me procurou e falou assim, ô Diego, você não vai fazer nada? Por quê? A gente estava com um problema, né? O problema aconteceu num fim de semana, já tinha passado 2 fins de semana, eu não tinha feito nada. Justamente porque eu estava tentando tranquilizar mesmo, né? Aí alguém me procurou e falou assim, você não vai fazer nada. Olha, quando eu dei a resposta para a situação, a resposta ela foi muito mais amorosa do que se eu desse no dia. Amém, gente? Tem que contar até 10, sim, irmãos. Tá? Se te bater, você engole mesmo. O cristão faz isso. Tá bom? O cristão faz. Eu sou crente, mas o meu facão não é. Mas não era nem para você ter um facão, irmão. Diga, irmão. Nossa Deus. Eu aprendi uma coisa, irmãos, e ninguém eu acho que nem me falou isso não. As poucas vezes que eu e a Mirelle discutimos, né, eu aprendi a chegar num ponto e calar. Aí ela cala também, aí fica os dois calados dentro de casa horas. Aí na hora que a gente vai falar de novo, já passou. Né? Então o amor, irmãos, é paciente. E no fruto do Espírito tem a paciência plus, que é a longanimidade. Até a palavra é longa, né? Longanimidade, que é o paciente do paciente. Tá bom? Então, se alguém vier para te fazer raiva, se alguém vier para te chatear, lembre que o amor é paciente. Né? O segundo aí, o amor, ele é bondoso. Tá bom? Então, a pessoa que busca fazer o mal, ela não tem amor, simples. A bondade é uma qualidade do amor. A pessoa que tem amor, ela vai sempre procurar fazer a bondade, ser bom, por mais difícil que seja. O amor, ele não inveja, não se vangloria e não se orgulha. As pessoas em Corinto se vangloriavam porque falavam em línguas estranhas e profetizavam. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, o amor ele não se vangloria. O amor, a pessoa que ama, ela não tem a necessidade de dar louros a si mesmo. Tá?
de dar valor a si mesmo. Olha, me respeita porque eu sou pastor. Olha, me respeita porque eu sou profeta. Olha, me respeita porque ninguém toca no ungido do Senhor. Fique esperto, senhor. Deixe que as pessoas reconheçam em você as qualidades. Se me chamar de Diego, se me chamar de pastor Diego, se me chamar, também atendo, não tem problema nenhum. Não vou te atender, porque você não me chamou de pastor. Tá? Mas sério, gente, ontem a gente estava falando, ontem lá nos jovens, lá a gente estava falando de sabedoria, né? Tem pessoas que se intitulam como sábios, né? Quem vai dizer que você é sábio ou não é os outros, são as pessoas que te ouvem. Não é você. Não, nós não devemos se auto-intitular de nada, irmãos. Quem vai dizer para nós é o Senhor e as pessoas. Tá bom? E é interessante porque quando o apóstolo Pedro fala para Jesus quem ele é, né? O apóstolo Pedro e Jesus ainda diz, olha, não foi carne que te inspirou a dizer isso, foi o Espírito. Então, as coisas boas que saem de nós, não é nem nossa também. Então, nós não podemos, se nós amamos, irmãos, nós não buscamos nos vangloriar. Se você quer ser elogiado, se você quer ser valorizado, deixe que Deus e as pessoas façam isso. Não faça isso para você mesmo. Não tem necessidade, não precisa. O amor, ele não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente. Claro, se você é paciente, você também não vai ficar bravinho à toa, né? Não guarda rancor, não guarda rancor. Irmãos, as pessoas vão nos machucar, é normal. O quê? Não guarda rancor. Até porque, pastor Wellington, a função das pessoas no mundo é nos machucar. Tá bom? A função das pessoas é nos machucar, tá bom? Ainda mais aqueles que não têm. A gente se machuca na igreja. Imagina em lugares, por exemplo, onde as pessoas não têm essa noção. Elas vão nos machucar mesmo. A nossa função no amor de Cristo é não guardar rancor. Já aconteceu muito conosco aqui, às vezes acontece. Às vezes alguém sai da igreja assim, disparando a metralhadora, né? Aí depois a pessoa volta de novo. Aí a pessoa volta, tipo assim, como que eles vão me receber? Como que a gente tem que receber, irmãos? Com amor. Como se a pessoa nunca tivesse saído daqui. Tá bom, gente? Tem gente que machuca a gente mesmo. E sai, ainda põe na rede social, aquela igreja, não sei o quê. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí o que a gente tem que fazer? Calçar a cara e amar aquela pessoa. O pai, a mãe, tá bom? Os parentes da gente, misericórdia. Nossa, Deus, tem dia que a Mirelle que às vezes fala assim, nossa, tô ficando com ranço de tal pessoa. Eu falo assim, amor, não seja assim, não seja assim. Mas é bom que ela fala, entendeu? Às vezes a gente guarda aquele sentimento ruim e não confessa, né, com ninguém, né? Às vezes você procura um psicólogo, uma pessoa de confiança, né? Procura um psicólogo. Gente, a gente não pode guardar essas coisas. Tem gente guardando rancor de pai e de mãe 20
40 anos. E adoece. Esse rancor da alma, ela passa para o corpo. Aí a pessoa desenvolve, sei lá, uma psoríase, uma dermatite, uma gastrite, um problema, e pensa assim, nossa, o que eu comi? Né? Não, às vezes o que está te machucando o corpo é aquilo que está dentro do seu coração. A falta de perdão, esse rancor, ele vai corroendo a gente. Isso. Quem muito, Jesus falou, né? Quem muito é perdoado, muito ama. Então, gente, se eu faço raiva em vocês, me perdoem e me amem, porque aí o amor em mim, ele vai crescendo também. Diga. Do resto do corpo. São coisas hoje. Hoje eu e o Lipe e o João, a gente estava conversando disso mesmo, né? Como que uma coisa pequenininha faz alguém afastar do corpo. Vai afastando, vai afastando, vai afastando, vai embora. E às vezes o motivo é assim, ó. O pastor Wellington não me cumprimentou. O Diego não me abraçou. Gente, eu não sou metido não, gente. É que não. Eu, por exemplo, quando eu estou concentrado, parece que dá, igual aqueles negócios de cavalo, assim, ó. Eu fico assim, focado. Isso, tá? Às vezes eu passo assim, fazendo um negócio, aí depois que eu alivio, eu volto cumprimentando. Mas na hora que você está focado, aí você não vê aquela pessoa, aí depois você descobre que aquela pessoa não está vindo mais, porque naquele dia, há 5 anos atrás, você não cumprimentou ela. Aí é por isso que todo início de culto, a primeira coisa que a gente fala, cumprimenta. Dá uma olhada aí. Não, também não, irmão. Também não. É só uma hipérbole, né? Você pode ver que a gente já começa o culto falando assim, cumprimenta. Aí a pessoa, aí esse problema já acaba aí. Para não ter que cumprimentar. Fala, Claudiano. Mas eu sou assim. E tem gente que tem vergonha. Tem gente que tem vergonha só de ficar abraçando todo mundo, cumprimentando. Nossa, aquele irmão ali é metido, hein? Então, nossa, é difícil. Dá um sorriso, né? Então, gente, antes de criar um rancor, busque compreender a pessoa.
tá? Às vezes o comportamento daquela pessoa que você criou um rancor não foi por mal. Te trata mal. Pessoal, versículo 6. Mas quanto ao ranço, então, irmãos, quanto ao rancor, vamos ser mais, a gente precisa ser mais paciente mesmo, né? Talvez aquela pessoa não está num dia bom, né? Eu falo às vezes em relação ao meu pai, né? Eu cheguei a criar uma raiva em relação ao meu pai muito grande, mas depois que eu compreendi como que ele foi criado, né, o filho mais velho de 14, na roça, e eu fui saber como que meu pai começou a trabalhar na roça, irmãos, com 5 anos de idade, né, e ele era tratado como um dos animais. Então, quando eu comecei a ter um acesso maior a essas informações, o sentimento do meu coração mudou. Porque as pessoas, elas são resultado de muitas outras coisas. Tá bom? Aquela pessoa que você está encontrando ali, ela não é uma tábua rasa que tá ali tudo. Não, tem um background, tem um monte de coisa antes. Né? Aí eu ainda saindo da adolescência com aquela raiva, aí quando eu comecei a perguntar às pessoas aqui, como que foi aqui na roça? Porque eu ia lá e para mim lá era tudo maravilhoso. Quando as pessoas, meu pai e as pessoas começaram a falar a circunstância da criação deles, aí no meu coração mudou, irmãos. Falei, não, meu pai ele é resultado disso tudo aí. Então às vezes você tem rancor de alguém que é resultado de várias experiências ruins, que é resultado de desprezo, de muitas coisas, tá bom? E essa pessoa ela precisa ser, na verdade, abraçada, né? Diga. Meu pai uma vez, né, não é um assunto, né, mas meu pai uma vez, né, ele às vezes ele via o pessoal colocando fogo na roça para facilitar a colheita da cana, por exemplo, né? E ele ainda era uma criança de 6, 7 anos. Ele pensou assim, esse capim aqui está muito alto, vou ajudar o meu pai. Ele pegou lá o isqueiro e pôs fogo, né? E era a época da seca, queimou a boa parte da pastagem. Meu pai dormiu no paiol, irmãos, uma semana, junto com os ratos. E o meu avô, ele não conseguia olhar para o meu pai, de raiva. Aí ele tirou ele de dentro de casa e falou, você vai dormir no paiol. Você imagina, não tinha luz elétrica, não tinha lampião. De 6 horas da tarde, 7 horas no máximo, até outro dia, escuridão total. E um menino dentro de um paiol de milho, junto com os ratos, junto com o milho, a noite inteira. Imagina essa experiência. Né? Então, assim, às vezes a gente é machucado por pessoas que foram muito mais machucadas antes. E a gente não quer ter tolerância, a gente não quer compreender a situação do outro mesmo, né? Então a gente tem que ficar muito atento a essas coisas, tá? Não era assim, não era não. Então todas essas coisas vão marcando, né? Aí às vezes a pessoa que te criou te machucou e tal, mas talvez ela te machucou porque era a única coisa que ela teve a vida inteira, né? Então a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que raciocinar, pessoal, e pensar nessas coisas. Talvez aquele que está me agredindo, aquele que está me fazendo mal, essa pessoa está trazendo um bastidor terrível na vida. E a única coisa que ela tem para oferecer é aquilo ali. Né? E cabe a nós buscar ir mudando o significado disso. Né? É junto com a pessoa auxiliando ela. Tá?
Não, o meu pai, depois de crente, ele mudou muito, gente. Ele virou outra pessoa, né? Nossa, o Diego não vai ficar aqui em casa para ver o jogo do Cruzeiro comigo hoje. Ele começou a importar com essas coisas. A gente chegava, ele queria conversar, ele queria que a gente falasse as coisas para ele. Ah, a Mirelle não vai vir aqui, não. Mas isso é depois que o evangelho chegou no coração dele. E nós também nós não abandonamos ele. A gente podia ter abandonado, né? Mas nós não abandonamos, nós continuamos com ele e nós vimos a mudança. Ele virou uma outra pessoa. Meu pai, ele odiava som alto, né? Em 2019, naquele dia que nós tocamos na praça, né? Vocês lembram? Meu pai lá, puxando a perninha, ele estava na primeira fileira, né? Porque eu e a Tairine cantamos antes e o Tiago depois, né? Junto com a Batista Nacional. E meu pai, aquele som alto, e ele na frente lá, assim. Bonezinho de não sei o quê, esse bonezinho. Mas isso daí foi uma construção, gente, de muitos anos. No final, ele tinha orgulho, ele tinha alegria daquilo que a gente fazia. Mas no início, com essa igreja, vocês estão perdendo seu tempo, né? Então nós temos que ter paciência com essas pessoas. Versículo 6. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade, né? Por mais que a verdade doa. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A gente pode entender o suportar de duas formas, né? Tanto suportar aguentando aquela, né, a pessoa chata, quanto suportar de você realmente dar um apoio, né? O amor também tem essa questão de apoiar. A gente precisa, em amor, apoiar uns aos outros, né? Às vezes alguém está começando alguma coisa nova, talvez a pessoa está recomeçando, retomando. O que a igreja tem que fazer? Ela tem que dar o suporte. Ela tem que, um tem que virar para o outro e dizer assim, nós estamos juntos. Olha, eu estou aqui com você, se você precisar de alguma coisa. Esses dias eu falei com uma pessoa, eu falei, olha, a gente não gosta muito de entrar na vida das pessoas indevidamente, não. Mas se você precisar, procura a gente. Me procura, a gente pode conversar. O amor tem isso, irmãos, né? O amor também age no suporte, nesse auxílio. De você pegar, muitas vezes, alguém que está caindo, que está desanimado, que não está querendo mais continuar a caminhada, e dar aquele auxílio mesmo e falar assim, olha, estamos juntos, vamos, né, vamos continuar. Então, esses versículos que nós lemos aqui do 4 ao 7, são o apóstolo Paulo buscando explicar o significado desse amor para aquelas pessoas, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta o amor como alguém, como uma pessoa, né? Ele traz qualidades do amor, né? Paulo escolhe as características que se encaixavam nos problemas da igreja. E a última parte aqui, né, que são os versículos 8 a 13, vai nos demonstrar que o amor permanece. Então, no início, nós vimos que só o amor conta, né? As coisas só valem a pena se feitas com amor. A segunda parte, nós vimos aqui as definições desse amor. E agora nós vamos ver que esse amor, o amor verdadeiro, ele permanece, tá? Os dons espirituais, irmãos, eles têm prazo, né? Por quanto tempo os dons espirituais vão servir? Né? Irmãos, quando nós estivermos com Cristo, né? Depois do juízo, quando nós estivermos com Cristo, os dons, eles não vão ser necessários mais. Por quê? Porque nós vamos estar numa situação de perfeição, tá bom? Então, o dom, ele só é necessário porque o mundo, a igreja, nós somos imperfeitos. Amém, gente? Então, o amor, ele permanece e os dons, o amor, ele permanece, né? Então, quando nós estivermos com Cristo no céu, o amor vai continuar, amém? Vai continuar, porque o amor é um fruto do Espírito. É uma coisa permanente. Já os dons eles servem porque nós somos imperfeitos.
Os dons, eles só existem por causa da imperfeição das pessoas. Porque através dos dons, as nossas imperfeições vão sendo compensadas até o momento que Cristo voltar. Quando Cristo voltar, não vai precisar de dom mais. Tá bom? Não vai ter doença, não vai ter choro, não vão existir mais os problemas, logo não vai precisar de dons, tá? No céu não precisa de dons, tá bom? O amor, ele nunca cai, ele vai seguir. Já os dons, eles têm um prazo, tá? Versículo 8 está escrito assim: o amor nunca perece. O que isso quer dizer? O amor não acaba. Ele não é igual o arroz que você cozinha lá, e o arroz com uns 3, 4 dias ele já começa a mofar, é isso, né? Você vai lá, faz o arroz, dali, se você deixar ele fora da geladeira lá uns 3, 4 dias, e abrir a panela de novo, vai estar mofado. Já o amor não tem essa característica, ele não perece, ele não acaba, ele não tem fim, ele não tem um prazo de validade. As profecias, né, que era algo que aqueles irmãos de Corinto estavam valorizando demais, vão desaparecer. Não vai precisar de profecia mais. Da mesma forma, não vai precisar de línguas estranhas mais. As línguas cessarão e até o conhecimento passará, né? O conhecimento, que é uma coisa extremamente importante. A sabedoria, que é uma coisa extremamente importante. O que vai acontecer? Vai desaparecer, não vai existir mais. Versículo 9. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o perfeito, o que é imperfeito aparecerá. Quando, porém, vier o perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Do que o apóstolo Paulo está falando aqui? O que é esse perfeito que vai substituir o imperfeito? Existem 3 possibilidades, né? Ou o apóstolo Paulo está falando do amor mesmo, ou ele está falando em relação à palavra, só que em relação à palavra seria um problema, porque a Bíblia ela não tinha sido totalmente escrita até então, né? Ou ele está falando realmente da volta de Jesus. E é mais fácil nós crermos e entendermos aqui que ele está falando, quando ele fala de perfeição, ele está falando da volta de Jesus. Ou seja, quando Cristo voltar, tudo que a gente conhece por parte é imperfeito, não vai ter significado mais, vai desaparecer. Tá bom? Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, os dons, pessoal, são coisas de menino. Qual? É verdade, né? Verdade. É o louvor, Mas, gente, quando ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O próximo versículo: agora, pois, vemos como um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, hoje, tanto o nosso comportamento quanto o nosso conhecimento são limitados. Amém, gente? Né? O que ele está dizendo aqui? Ele está usando ele mesmo como exemplo para falar, olha, nós precisamos ter em mente que, por mais que nós conheçamos, por mais instrução que a gente tenha, né, por mais que os dons espirituais estejam sendo exercidos na igreja, mas isso tudo é coisa muito básica perto daquilo que vai vir. De forma que, quando Cristo vier, tudo isso que a gente supervaloriza não vai ter valor nenhum. Tá bom? Ele usa, né, ele fala dele mesmo, né, e ele fala também como o reflexo do espelho.
O espelho naquela época, gente, era um latão, era um bronze, não é igual hoje. Então, quem se olhava no espelho não tinha essa noção que nós temos real do rosto feio da gente, né? A pessoa que olhava no espelho na época tinha uma visão, mas por mais que aquele bronze tivesse polido, aquela visão ela ainda não era real, ela era imperfeita, né? Então ele usa esses dois exemplos, o exemplo do menino que vira homem e o exemplo daquele que se vê de forma meia boca e depois passa a se ver de forma real. Ele está dizendo o seguinte, olha, hoje, tudo que nós temos, os dons, tudo que nós fazemos imperfeitamente. A gente faz, e nós não chegamos no 100%. Mas quando Cristo vier, quando o perfeito vier, aí nós teremos a revelação total de todas as coisas. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos dos dons, e nós precisamos do amor para motivar os dons, mas esteja claro para nós que ainda é imperfeito, né? Então, eu não posso nunca pensar assim, nossa, hoje o que eu fiz foi espetacular. Na verdade, não. Talvez foi um pouquinho ali acima da média, né? Mas o que nós fazemos não é ainda 100%, irmãos. Só vai ser quando o perfeito vier. Não faz sentido nenhum termos soberba nessas coisas. Tá? A nossa visão, o nosso entendimento, ele ainda é falho, ele ainda é parte, ele não é todo ainda. O todo nós só vamos ter contato com ele quando o perfeito, que é Cristo, vier. Aí nós veremos ele face a face, aí nós teremos a noção real de tudo, né? Mas por enquanto não, nós estamos vivendo uma vida aqui imperfeita. O conhecimento que nós temos hoje, irmãos, ele é suficiente, né? A palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Apesar de ser incompleto, né? Deus tem mais para nós, irmãos? Tem ou não tem? Tem, mas é na outra vida, é na vida eterna, né? Para essa vida agora, a gente tem o suficiente aqui, ó, né? O suficiente está aqui, tá? Quem disser que tem que mudar, tem que atualizar, cuidado com essas pessoas, hein? Cuidado com essas pessoas. Mas o que está aqui é suficiente para nós, mas é aquilo que nós precisamos, é a nossa necessidade. Quando Cristo vier, nós teremos o todo, né? Além daquilo que a gente precisa, que a gente necessita, nós veremos a realidade como ela é. Tanto hoje quanto na eternidade, irmãos, o amor ele sempre vai existir. Então, nesse mundo imperfeito, o amor existe, mas no mundo perfeito também ele vai continuar. Já os dons não. Os dons no céu não tem mais valor, já não tem utilidade nenhuma. Já vai estar tudo ok. Amém, irmãos? Então, para a gente terminar aqui, versículo 13. Assim, permanecem agora essas três coisas, né? A fé, a esperança e o amor. Os três pilares da nossa vida, né? Mas o amor, porém, é o maior, né? O maior deles, porém, é o amor. Então, o amor está acima de todas as coisas, tá bom? Os dons só fazem sentido se tiver amor, tá bom? Dons sem amor não servem para nada. Bens sem amor não serve para nada. Capacidade sem amor não serve para nada. Tá bom? Basicamente é isso. Aí no capítulo 14 ele vai voltar para aqueles outros problemas de novo. Não, hoje foi maravilhoso. Nossa, aquela última lá, misericórdia, irmão. Nossa, quase morri. Tá doido. Você quer vir cá? Você deu sorte, tá? Você deu sorte, tá? Aí, ó. Meus irmãos, deixa eu fazer um combinado com vocês aqui. Na semana que vem nós vamos ter a ceia à noite, né? Por causa do retiro das mulheres. E eu queria fazer um combinado com os irmãos acerca do culto escola aqui
Provavelmente a gente não vai ter, né? Porque eu tenho que arranjar gente para o café da manhã, os cooperadores, para a projeção, para a transmissão, para o louvor. Ah, tá, vocês não vão estar aqui, nenhuma dessas mulheres vão estar aqui. Aonde? Lá no retiro vai, vocês vão estar rodando o manto lá, ué. Aí, ó, aqui os irmãos não estão convidados para ir lá não, tá? Tá? Só leva os irmãos lá e tal. Então vamos combinar de semana que vem a gente não ter o culto de escola? Mas aí também é assim, as irmãs que forem para o retiro e não vier na ceia, vou lançar uma maldição. O que você acha, Léo? Já está avisado, as irmãs que estão aqui, vocês vão estar lá sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite. Ah, tô cansada, não vou na ceia não. Se não vir, vai ser comida de bicho. Mas todo mundo vai ser, gente, assim, quem morrer, né? Combinado então, a gente não vai ter culto de escola semana que vem, tá? Vai ser o tempo em que seu marido, seu namorado vai consertar as coisas na sua casa. Lá em casa eu estou com as 4 coisas que já vai fazer 6 meses que eu tenho que consertar, né? Mas eu vou estar com os meninos também, não vai ter muito jeito não. Combinado então, gente? Aí nós vamos fazer uma festa bem bonita aqui na ceia, tá? Bem bonita mesmo, uma festona assim. Tá? Os anjos cantando aqui com a gente, vai ser essas mulheres vão estar rodando aqui no poder, né? Eita glória, vai ser uma benção. Combinado então, gente? Combinado? Então semana que vem não tem culto de escola e à noite vai ser a ceia do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé então, todo mundo? Daqui a pouco a gente volta às 18h30 aqui para o culto, né? Quem não vier também eu vou lançar uma maldição. Se você marcou um compromisso, tem umas pessoas que me prometeu uma canjica, não trouxe. E eu estou orando por essa pessoa. Mandou foto e tudo, irmão. Para mim, ó, pastor, essa canjica aqui, ó, não trouxe. Se comeu tudo, vai ter que fazer. Já estou avisando. Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado porque o maior exemplo de amor que nós temos é o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Me ensina, Senhor, a amar igual ao Senhor. Dá-me um coração igual ao teu, Jesus. Todos os dias, para aprendermos a de fato amar como o Senhor amou. Nós aprendemos aqui nessa manhã, Senhor, que todos os dons de fato eles são importantes, mas que o combustível deles seja o amor, Senhor. Os dons que o Senhor nos deu, Senhor, que muitas vezes são os que aparecem, se nós os usamos, Senhor, para nosso benefício próprio, retire isso de nós, Senhor. Que os dons que o Senhor nos deu, Senhor, seja para servir ao próximo, Senhor. Que seja para amar a sua igreja, amar uns aos outros. Nos ajude, Senhor, a fazer as coisas em amor, quando sentimos. Mas nos ajude principalmente naqueles dias, naqueles momentos que não estamos sentindo vontade de fazer. E nos ajuda mais ainda, Senhor, para pessoas que a gente sabe que não merecem, Pai. E que de fato não merecem ser amadas, Senhor. Mas nessas horas, nos faz olhar para o Senhor e nos faz olhar para tudo que o Senhor fez por nós, porque nós de fato não merecíamos ser amados, Senhor. Nós estávamos no lamaçal do pecado, e o Senhor não olhou para nós e não viu em nós beleza nenhuma, Senhor, nem característica nenhuma que o Senhor pudesse nos amar, mas mesmo assim, o Senhor nos escolheu amar primeiro, Senhor. O Senhor nos amou primeiro, e nós somos os seus filhos, e estamos aprendendo com o Senhor. Obrigado por essa aula de hoje, obrigado pelos irmãos que estão aqui, Senhor, obrigado pelos irmãos que chegarão às 18h30, Senhor, guarda-nos debaixo da sua preciosa mão, Senhor. Nós iremos para as nossas casas agora, nós almoçaremos, Senhor, com as nossas famílias, nossos amigos, nós dormiremos agora à tarde, descansaremos e voltaremos, Senhor, revigorados, logo mais para adorar e bendizer o seu santo nome, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, Jesus? Todo mundo com as mãozinhas assim, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e benditas consolações com o Espírito Santo estejam com todos vocês. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, põe a mão assim na sua cabeça, guarde a sua mente e guarde o seu coração em Cristo Jesus. Irmãos, a vitória é de quem, irmãos? Pelo sangue. Deus abençoe vocês. Cumprimenta seu irmão aí, cumprimenta sua irmã aí.